Quero falar agora sobre o Corinthians, o que há de verdade na história de que o Timão terá um novo diretor de futebol estatutário. Há uma pressão grande de conselheiros e diretores mais próximos do presidente Osmar Stabile para que ele tenha uma figura de um diretor acima do Fabinho Soldado tocando o departamento de futebol. O Stabile não pretende mexer nessa situação antes do fim da temporada. Ele teme que qualquer mudança no departamento de futebol possa culminar com, por exemplo, a perda do título da Copa do Brasil a partir de 10 de dezembro contra o Cruzeiro. O Corinthians começa a disputar as semifinais e o sonho é terminar com o título da Copa do Brasil para dar uma volta olímpica e assegurar vaga na Libertadores da América do próximo ano. Até por isso, qualquer contratação de um diretor estatutário nem é uma contratação, mas a escolha de um diretor estatutário é alguém que já faz parte da política do Corinthians e que assumiria esse cargo de diretor de futebol vai ficar para 2026, até porque existe a decisão dentro do clube de que Fabinho Soldado não permanecerá para o próximo ano, alguém super mal avaliado pela nova diretoria. Há uma impressão muito ruim de que o aumento concedido pelo Augusto Melo antes de deixar a presidência ao Fabinho não tenha sido apenas pelo mérito do diretor de futebol. Importante registrar também que o Osmar Stabile já conta com um comitê de futebol que o ajuda nas principais decisões e dá para contar também que o Fran Papaiordano é alguém com voz super ativa dentro desse comitê. Se tivesse que haver a escolha de um diretor estatutário de futebol, a tendência é que esse nome seria do Fran. Para completar o noticiário alvinegro, o Corinthians recebe o Ceará nesse domingo na Neoquímica Arena, precisando urgentemente da vitória, até por conta da derrota contra o Red Bull Bragantino, para não perder espaço e pontos em relação aos times que ainda brigam por vaga em Libertadores da América. Existe rachadinha no Corinthians? Segundo o Metaleiro, ex-presidente da Gaviões da Fiel, sim. O Metaleiro, em entrevista ao Alambrado Alvinegro, afirmou que Fabinho Soldado e Augusto Melo dividem os salários do atual executivo de futebol do Timão. A frase é a seguinte, abre aspas, o clube é cheio de rachadinha. Vou dar um exemplo. O Fabinho Soldado é rachadinha do Augusto. Uma semana antes dele sair, no caso o Augusto, ele aumentou o salário. E não tem segredo. Foi de 200 para 400 mil, o dobro. Ou tá dando dinheiro para alguém, ou não tem milagre, disse o Metaleiro nessa entrevista. O Metaleiro também cobrou explicações do Augusto e do Fabinho Soldado para esse reajuste salarial que eu já havia contado para vocês em outra oportunidade. Não tem problema resgatar. Vamos lá. O Fabinho Soldado era gerente de futebol no Flamengo e ganhava na casa dos 25 mil reais mensais. Ele chega ao Corinthians para ganhar 250 mil reais. E no mês de março, em meio a todo o processo de impeachment, o Augusto sobe o salário do Fabinho Soldado para 370 mil reais mensais. Com um aditivo que, se permanecer para o próximo ano, o Fabinho passa a ganhar 430 mil por mês. Importante registrar que o Fabinho alega ter recebido tal reajuste porque era alvo de alguns outros clubes de futebol no Brasil. O Augusto ainda não se posicionou sobre esse aumento bastante grande do salário do executivo de futebol. Nessa mesma entrevista, o Metaleiro ainda afirmou que não tem trabalho bom nenhum do Fabinho Soldado, e aí o Metaleiro lembra que o contrato do Memphis Depay, de 6 milhões de reais por mês para o Corinthians, é mais uma obra do Fabinho Soldado. Antes de mudar de assunto, só registrar que o Metaleiro afirmou é falado com enorme frequência por gente da nova diretoria. Existe uma suspeita muito grande de que o Augusto tenha aumentado o salário do Fabinho Soldado antes de ir embora para ter benefícios próprios. Ninguém é capaz de provar nem comprovar essa história, mas é também por isso, ou vou mudar, é principalmente por isso que existe uma pressão gigante para que o Fabinho Soldado seja demitido tão logo a temporada de 2025 terminar. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, informação importante. Juca Kfouri afirma que o Timão negocia com a Caixa pelos name rights da Neoquímica Arena. Você sabe, o Corinthians tem uma dívida de mais ou menos 700 milhões de reais referente ao financiamento do estádio com a Caixa Econômica Federal. Esse acordo pelos name rights do estádio poderiam fazer com que essa dívida deixasse de existir ou fosse praticamente finalizada, acabada. Vai depender do tempo de contrato e do valor acertado entre as partes. O que se sabe é que o Corinthians busca um novo parceiro para os name rights e essa troca da Ipera Pharma, que é dona da Neoquímica,
pela Caixa seria um baita trunfo para o Timão, que hoje fatura apenas 15 milhões de reais por temporada com os name rights. A ideia era faturar pelo menos 50 a 60 milhões de reais por ano. Um acordo de 12, 13, 14 anos seria suficiente para que Corinthians e Caixa finalizassem essa dívida referente ao estádio. Só para completar, também de acordo com o Juca Kfouri, não se descarta até a possibilidade de a Caixa, além de adquirir os name rights do estádio, também passar a ser patrocinadora master. Resta saber o quanto o banco estatal está disposto a colocar de dinheiro. A gente sabe que negociações com bancos estatais sempre são mais complicados. Multa para quebra do contrato dos name rights é de 50 milhões de reais. A multa pela quebra do contrato do patrocínio master com a Esportes da Sorte gira na casa dos 30 milhões de reais. E você, o que pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. O Timão vai pegar 100 milhões de reais emprestados em banco e com adiantamentos. Tudo para tentar salvar as contas nesse fim da temporada. Você sabe, o Corinthians vive a maior crise de sua história. A tendência é que na virada do ano o Corinthians fique devendo 3 bilhões de reais. No último balancete divulgado eram 2 bilhões e 700 milhões de pendência. Esses 100 milhões de reais vão ajudar com o pagamento de contas emergenciais relacionadas ao elenco e também ao primeiro transfer ban que causou punição ao Corinthians. Vale a lembrança de que o Timão deve 41 milhões de reais ao Santos Laguna e boa parte desse dinheiro virá do empréstimo. O Corinthians pretende pegar esses 100 milhões de reais, sendo 27 milhões e meio via antecipação da cota do Campeonato Brasileiro de 2026 e mais 72 milhões e meio de reais via empréstimo bancário, CDI mais 3%, essa vai ser a taxa imposta ao Corinthians. Só para completar, se já há um transfer ban com condenação, outro está em via de acontecer. O Corinthians não conseguiu se acertar com o Matias Rojas para o pagamento de 44 milhões e a qualquer momento vai pintar outra proibição na inscrição de atletas. Para piorar, há outros 4 casos que já foram julgados pela FIFA com condenação ao Corinthians e agora aguarda-se por uma posição da Corte Arbitral do Esporte. É questão de tempo para que o Corinthians tenha 6 punições contra si, totalizando 125 milhões de reais. Essa é a realidade financeira do Timão, que tem a oportunidade de terminar o ano devendo 3 bilhões e com 2 títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. O futebol brasileiro tem dessas coisas. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Félix Torres está mesmo de saída do Corinthians. Nas últimas horas circulou a notícia de que o zagueiro equatoriano estaria entregando o apartamento onde mora em São Paulo, já projetando sua saída do Timão. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte da diretoria que afirmou: adoraríamos que fosse verdade, mas não existe proposta nem sondagem pelo Félix Torres até agora. Zagueiro equatoriano de 26 anos de idade, comprado por 6 milhões e meio de dólares, junto ao Santos Laguna, e esse valor equivaleu a 80% dos direitos econômicos. Como vocês sabem, o Corinthians não pagou o Santos Laguna, até por isso tomou um transfer ban e está proibido de registrar atletas desde a metade do ano. Félix Torres, que perdeu espaço, e hoje é a última opção do sistema defensivo do técnico Dorival Júnior. O Pedro Tchoca e o Gustavo Henrique formam a dupla de zaga titular. O André Ramalho e o Kaká são as primeiras opções do banco de reservas. O Félix Torres não entra em campo desde 27 de agosto, confronto contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. São mais de 2 meses sem ser utilizado. Na atual temporada, 27 jogos e 1 gol. E o Félix Torres, além de ter custado caríssimo, ganha na casa dos 750 mil reais por mês. Difícil imaginar que o Corinthians encontre clubes interessados em pagar todo esse salário e ainda absorver a grana investida quando da contratação desse atleta. Você pensa o quê sobre Félix Torres e sua contratação no Timão? Já usa o espaço para comentário, deixa sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians. Acabou nessa sexta-feira o prazo para que o Timão se acertasse com o Matias Rojas, o meio atacante paraguaio que processou o Corinthians e venceu na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte, tem direito a mais ou menos 42 milhões de reais. E o Corinthians tinha 45 dias para se acertar com o atleta. Senão, haveria o risco de Matias Rojas solicitar uma punição ao Corinthians, o que deve acontecer muito em breve.
O Matias Rojas tem até 2 de janeiro para registrar esse pedido, e a partir daí é natural que no momento seguinte a FIFA conceda mais um transfer ban, ou aplique mais um transfer ban. No Corinthians, o transfer ban, você sabe, é a proibição da inscrição de atletas. O Timão já tem um transfer ban contra si desde a metade do ano por conta de uma dívida que tem pela compra do Félix Torres junto ao Santos Laguna. Dívida com o Santos Laguna de mais ou menos 41 milhões de reais, são mais 42 milhões com reajustes e juros e correção. A dívida com o Matias Rojas deve alcançar algo na casa dos 45 milhões de reais. Importante registrar que o Corinthians se mantém tranquilo, afirmando que vai ter mais alguns dias para se acertar com o Matias Rojas. A pergunta que eu deixo é: se houve um prazo de 45 dias e não houve acordo, você acredita que agora o Corinthians vai se acertar ou em breve vai pintar essa punição, esse transfer ban? Eu posso cravar para você que se não houve acordo em 45 dias é questão de alguns dias para que o Corinthians sofra seu segundo transfer ban. E há mais outros 4 que devem vir na sequência de casos em que o Corinthians já foi condenado na FIFA e agora só aguarda por uma posição definitiva da Corte Arbitral do Esporte. Para completar em relação ao Timão, Ranieri teve nova lesão no músculo adutor da coxa. A 5ª lesão do Ranieri na temporada. Ele e Memphis Depay foram os jogadores que mais se machucaram no Timão nesse ano. Já Vitinho iniciou a transição física e deve virar reforço do Corinthians nessa reta final de temporada. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.